Olha, como tu mesma já disseste, e é a tua experiência também, muitas vezes o coach de saúde não trabalha sozinho, não é? Trabalha inserido numa equipa multidisciplinar, num contexto como aquele em que tu estás, um hospital. O que é que uma pessoa pode esperar, deste aí o exemplo do cardíaco, o que é que uma pessoa, por exemplo, com diabetes, com uma diabetes tipo 2, casos mais do que típicos no Brasil e em Portugal, não é? Uma obesidade, uma diabetes tipo 2 ou mesmo um cancro, o que é que pessoas, ou uma doença cardiovascular, o que é que estas pessoas podem esperar de um processo de coaching? Em que é que as podemos ajudar concretamente? Difícil, não? Não. Um primeiro, para mim, que é um ganho muito grande do processo de coaching para esse tipo de perfil, é o aumento de consciência sobre si mesmo, sobre os seus comportamentos e sobre o que você faz, que supostamente você entende que é o autocuidado. Uhum. Né? Não, porque as pessoas, quando a gente está falando, né, de doenças crônicas, como você falou, à exceção do câncer e um pouco da diabetes, alguns casos de diabetes, a gente está falando de pessoas mais velhas, de faixas etárias mais altas, vamos falar acima de 50 anos, 60 anos, sei lá. E aí, a gente está falando de pessoas que construíram um jeito de viver no mundo e vivem com aquele hábito e com aquele comportamento a vida toda. Uhum. E, de repente, ela adoece e ela é convidada para fazer uma mudança, né? No Brasil, se diz que se não tem carne no prato, o que você põe de mistura, então? Uhum. O Brasil come muito a coisa do arroz, feijão, salada e uma proteína que é sempre animal, né, de origem animal. Na hora que a gente começa a discutir outras fontes proteicas menos gordurosas, que você vai trazer menos gordura para a sua condição cardiovascular, a pessoa olha e fala assim, mas o que eu ponho de mistura? Uhum. Né? Ela chama de... Então, não consegue nem ampliar, né, a visão, e aí tem um aumento de consciência e um aumento de repertório, eu diria. Ela começa a descobrir que tem outras formas de se alimentar, ela começa a experimentar outros nutrientes, outros temperos. Então, eu acho que um grande ganho do processo de coaching é, primeiro, tomar consciência do que eu faço normalmente e ver se o que eu faço normalmente tem compatibilidade com o meu estado de saúde atual ou não. Aí eu começo a poder falar, bom, questionei, isso aqui talvez não seja, né, tão adequado, e a pessoa vai buscando e aprendendo, porque a gente não vai dar a recomendação do especialista, né, a gente trabalha com aprendizagem. Uhum. Um outro lugar muito importante é que, assim, ao receber um diagnóstico de uma doença crônica, muitas pessoas demoram para aceitar que vão viver com essa doença a vida toda. E enquanto eu não aceito, muitas vezes eu não trago espaço do cuidado adequado. Uhum. Uhum. Né? Então, o coaching tem um lugar também de trabalhar a condição atual, o contexto atual que eu estou vivendo e o que eu preciso para viver melhor dentro desse contexto. Sim, por um lado, essa aceitação, não é? Se for de facto crónica e irreversível, mas por outro lado, e aí muito da minha experiência, muitas vezes também há um despertar que, para um conjunto de comportamentos de autodestruição que me trouxeram até aqui, e que se eu reverter, mudar estes comportamentos, esta doença deixa de ser crónica, ela entra em remissão, ela é reversível, inclusive pode ser mesmo reversível, mas muitos casos, não sendo reversível, ela entra em remissão. Então, da minha experiência, este também é um ponto muito importante, né? De dar-se conta de como o meu percurso me trouxe até aqui. Isso. Eu não sei se você vai lembrar, mas quando a gente discutia o conceito de saúde dentro da formação, né, a gente fala da saúde na visão sistêmica, e para o Capra, né, a doença nessa visão, ela é um convite criativo da vida. Então, a doença que vem nesse momento, ela é um convite para eu entender quais são os desequilíbrios que estão acontecendo, onde eu não cuidei, onde eu não vi que estava tendo um desbalanço na minha vida e tenho que passar a cuidar disso, né? Porque na maior parte os comportamentos que você chama autodestrutivos, eles não são conscientes, eu não estou me destruindo intencionalmente, né?
são coisas automáticas, ou coisas da cultura, ou, enfim, histórias Hábitos de família, né? Então, ou, inclusivamente, Daniel, as próprias diretrizes nutricionais ou diretrizes de determinadas sociedades, especialidades médicas, que estão desatualizadas em muitos casos, mas continuam a ser essas diretrizes. O tratamento das pessoas muitas vezes continua a estar alinhado com essas diretrizes já desatualizadas, não é? Portanto, às vezes a pessoa nem fez nada, digamos assim, errado, simplesmente seguiu diretrizes ou orientações já não atualizadas.